Gostaria de cumprimentar todos os amados irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus, amém. É motivo de alegria estar aqui para falar da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus. Como está escrito no livro de Isaías, que a minha palavra jamais voltará vazia, amém. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Mas, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:4. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, quero dizer a você que Jesus te ama e ele tem um plano de salvação para a tua vida. Mas para isso se faz necessário você ouvir a palavra de Deus. Mas não somente ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E também confessar seus pecados e abandoná-los. E aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo Salvador de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem mais delongas, meus amados irmãos, gostaria que acompanhasse no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 18. Mateus 28, versículo 16 ao 18, que fala sobre a grande comissão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, ele se faz presente. E o Senhor Jesus, ele está aqui. Ele está aqui intercedendo pela vida de cada um de vocês. O nosso Deus, ele te ama. O nosso Deus, ele está aqui para perdoar os seus pecados. Mas para isso se faz necessário você chegar até ele. Se você abrir a porta do seu coração e deixar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entrar no seu coração, ele vai entrar. E ele vai fazer uma morada na sua vida. E ele vai transformar a sua vida verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 18 diz: E os 12 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes,
dizendo, e me é dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja Deus. Como é que nós devemos estar no centro da vontade de Deus? Talvez você já tenha se perguntado, como é que eu devo estar no centro da vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que devo fazer para eu estar no caminho certo, no caminho de Deus? Como posso saber qual é a vontade de Deus? Em primeiro lugar, sendo fiel. Sendo fiel. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Deus está observando as coisas pequenas que fazemos. Tudo começa no pequeno. Quando aprendemos o pequeno, Deus nos coloca no grande. Quando somos fiéis no pouco, sobre o muito seremos colocados. Mateus 25, 23. O problema é que queremos começar pelo grande. Quando caminhamos com o Senhor, Ele fala conosco. E então sabemos e temos a convicção de que Ele fala conosco. Não existe lugar melhor aonde Deus quer te colocar. Quando murmuramos sobre o lugar que Deus nos colocou, nos colocamos acima de Deus, porque não cremos que Ele tem o melhor para nós. Então pecamos e não somos abençoados. Pensamos que o lugar que Deus nos põe deve estar perfeito. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, sendo adorador. Nós fazemos a vontade de Deus sendo adorador. A palavra de Deus diz que Deus está atrás dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E quando o viram, o adoraram. A adoração verdadeira é aquela que sai de dentro. É quando sabemos o que Deus é, que Deus quer ouvir dos nossos lábios. Palavras de elogio que tocam o seu coração. Mas acima de expressões de adoração, Deus está em busca de corações sinceros e quebrantados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não está buscando expressões de adoração, mas sim está buscando corações. Ele nos quer por inteiro e quer que sejamos obedientes à sua voz. A palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração arrependido. O salmista Davi, ele cometeu vários pecados, mas a principal característica de Davi era o coração reto, o coração arrependido. Ele não tinha vergonha de confessar seus pecados e abandoná-los. O salmista Davi, ele se colocava prostrado aos pés de Deus e Deus o perdoava. Então, meu amado, minha amada, talvez você diga assim, eu já cometi tantas iniquidades, eu já pequei tanto contra Deus, eu já traí a minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, meus filhos, eu traí a sociedade. Mas eu quero dizer a você que se você confessar seus pecados a Deus e abandoná-los, Deus está aqui de portas abertas para te ouvir e para perdoar os teus pecados e para lançar os teus pecados no mar do esquecimento. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, sendo direcionado pela palavra de Deus. Para nós estarmos na vontade de Deus, nós temos que ter direção de Deus, através da obediência à palavra de Deus, através dos nossos bons testemunhos de servo de Deus. Não somente dentro da igreja, mas que venhamos dar o testemunho de servo de Deus, de adorador, na igreja, na praça, no hospital, no seu trabalho, na sua vizinhança. Porque a maior pregação que o servo de Deus pode fazer é através do seu bom testemunho. Louvado seja Deus. Então, nós temos que ser direcionados pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus amados irmãos, o melhor lugar para estar no centro da vontade de Deus é sendo fiel, sendo adorador de Deus e sendo direcionado pela palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que esta palavra venha entrar no teu coração. Que você venha guardar esta palavra e venha obedecer em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço pela rica oportunidade. Que Deus venha abençoar a tua vida e toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, boa palavra. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus